Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem, em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos falar mais uma aula de Geografia e na aula de hoje nós vamos focar aqui, no espaço político da Europa. Vamos focar aqui na questão política, trabalhando bem a construção da CEI, que é um bloco, uma organização que vai fazer enfrentamento à União Europeia na Europa. Então, para a configuração política é essencial. Então, fiquem agora com a explicação de hoje. E lá com vocês na União Europeia. Lembram o que é a União Europeia? Precisam lembrar. Se não lembra, revê a aula lá passada, ok? Esse bloco econômico poderoso, o mais poderoso do mundo, que conta atualmente com 27 países. São todos os países? Não. A Europa tem 50. Se a gente tem só 27, a gente tem ainda, 23 países aí que estão fora da União Europeia. E isso gera, lógico e evidentemente, turma, gera um conflito. E aí o que eu coloco para vocês? As potências da União Europeia. As potências, a gente vai dar esse título de potência, principalmente a Alemanha e a França. Ao Reino Unido também, mas como ele saiu agora em 2020, eu não incluir ele aí. Apesar do livro de você estar colocando, a gente não vai trabalhar muito aí. Essas políticas aqui na primeira metade do século, essas potências, na primeira metade do século XX, trabalharam com as políticas keynesianas, que eu já trabalhei com vocês em sala. O que são as políticas keynesianas? Aquelas políticas que pregam bem-estar social. Então, esses países aqui, nessa primeira metade do século XX, trabalhavam com as políticas de bem-estar social. Então, a sociedade da Europa, nesses momentos aí de guerra e pós-guerra, trabalhou com o mecanismo de bem-estar social, onde o Estado forneceria absolutamente tudo. E aí a gente criou grandes potências, tanto social, quanto econômicas. E aí eles conseguiram liderar esse bloco econômico aí de uma forma, mais clara. O que aconteceu? A gente foi perdendo esse estado de bem-estar social a partir da segunda metade, no momento que a gente sai da Segunda Grande Guerra Mundial. Isso por quê? Vamos lá. Observem que a gente vai ter a necessidade, a partir da criação do FMI, do Fundo Monetário Internacional, de implantação das políticas neoliberais. Essas políticas, elas não visam mais esse Estado propiciando tudo para a população. Nas políticas neoliberais, o Estado tinha que se isentar, dar o mínimo possível, dar o mínimo possível, deixar que as populações, corram atrás a partir das empresas particulares. Então, turminha, esse estado de bem-estar social, ele foi caindo aqui, na União Europeia. É importante que a gente observe que o cenário muda aí. E lógico, evidentemente, ponto para disputas e conflitos mais na frente. Então, eu queria que vocês observassem nesse primeiro momento isso. Depois, o livro de vocês coloca a questão dos países pendentes. Eu falei para vocês que a União Europeia, ele é um bloco de visibilidade mundial. E que, por isso, ele sempre tem, países pretendendo, solicitando sua entrada. Só que para você entrar na União Europeia, você precisa fazer todo um contexto, ter todo um contexto social, econômico que se enquadre a esse bloco. Então, a gente tem vários países aí que estão atualmente com pedido, para a entrada na União Europeia, que vem sendo negado, que vem sendo deixado ali, de molho até que a situação melhore. Eu resolvi destacar a situação da Turquia, porque na Turquia, o que a gente observa? É uma questão de cultura, uma questão social para a não entrada da Turquia na União Europeia. Isso por quê? Porque a Turquia a gente tem, uma parte dela na Europa e outra parte na Ásia. Lembra que eu falei para vocês? Então, é um país que ele está, em dois continentes. E aí, turminha, a gente observa que a questão cultural, ela fica bem confusa. A gente tem uma dinâmica social que não se adequa aos países desse bloco. Então, por isso, ele é negado, Sempre que ele faz essa solicitação, a última, eu acho que agora foi em 2015, um novo pedido, ele ainda realmente continua aí, deixando de lado, sendo negado.
O outro é a Geórgia, né, que em 2008 saiu, né, da CEI, o bloco econômico, a gente pode dizer assim, rival da União Europeia na Europa, e que depois resolveu fazer o pedido de entrada, negado também por uma questão econômica e de pontos aí de ligação estratégicos, né? Então eu resolvi destacar para vocês esses dois países pendentes, não são só eles, né? Tem outros. Outra questão é a questão da fragmentação e do remembramento. O que é esse processo aqui? Eu falei para vocês que é bem conturbado isso na Europa, né? Esse processo de fragmentação, e se dá justamente a partir de dois pontos que eu quero que vocês observem. Tem outros, né? Lógico, evidentemente. Mas o nacionalismo dos bascos. Turma, esse povo aqui, ele vai ser um povo sem território, vai ser uma nação sem território. Eles ocupam, né, espaços na maior parte da Espanha e também um pouquinho da França. Então, eles pedem um território para criar um novo país. Só que, lógico, evidentemente, que ninguém quer perder território na Europa, né? O território ali é sagradíssimo. Então, há todo um conflito, né, e uma fragmentação por conta da questão dos povos. Existem vários povos que habitam o mesmo espaço. Então, isso gera uma confusão gigantesca, né? Um desses pontos aqui seriam esse. Outro ponto ali de fragmentação é a questão da Irlanda, né? Então, a questão irlandesa. A Irlanda, ela foi dividida lá em 1921 em Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Justamente por quê? Porque a Irlanda, né, ela era, né, e sempre foi do Reino Unido. Dominação do Reino Unido, faz parte do Reino Unido. E, por ser, né, do Reino Unido, o Reino Unido não queria perder. Só que os povos da Irlanda entraram no processo de disputa. E aí acabou fragmentando, onde a Irlanda do Norte continua pertencendo ao Reino Unido e a Irlanda do Sul criou, né, agora a República, né, da Irlanda, como um país independente. Então observem que a gente vai estar o tempo todo nessa disputa por criação de novos territórios, né, onde a gente tem populações específicas. Esse é o grande ponto aí, né, nessa questão de fragmentação que existe na Europa. Vai se dar sempre a partir das etnias e dessas disputas. Observe agora que a Europa da fragmentação, quando eu falo fragmentação, eu estou falando realmente fazer o quê? Reduzir, né, e colocar em pedaços pequenos, né, essa quebra de território. E aí a gente vai colocar justamente um detalhe, uma observação aqui, né, nesses dois países, né, na Iugoslávia e na Albânia. Esses dois países, eles são os únicos dois países do leste europeu. Lembra sempre, gente, que a Europa ela é dividida na porção oeste, né, ou ocidental, e na porção leste, ou oriental. Onde o capitalismo domina essa porção ocidental e na porção oriental o socialismo dominou. E esses dois países aqui são os únicos da porção oriental que não se renderam no processo de tomada ali da União Soviética a esse modelo socialista. Então, estão na porção que se diz do socialista, só que eles também não comungam com essa ideia, né? E aí eles ficam de fora e tem que lidar com toda esse mecanismo de separação, porque você está num lado que você não compactua. Então, é toda uma reestruturação, né, que precisa ser feita. E o caso também de fragmentação mais conhecido que é o da Alemanha, né? Que todo mundo sabe que a Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, foi fragmentada, né? Dividida por 3 países, né? Depois, aí no início da Guerra Fria, né? A partir da construção, principalmente do Muro de Berlim, se dividiu, né, nas duas Alemanhas, a ocidental e a oriental, né? Aí sobre domínio e poder de capitalismo e socialismo também, nesse momento de divisão aí. Ok? E aí a gente só vai ter esse fim, né? Aí na divisão, na fragmentação da Alemanha, no final, justamente aí na quebra, né? Na destruição do Muro de Berlim. Já no finalzinho, ali já chegando ao final da Guerra Fria. Então, a Alemanha ela vai ser o maior exemplo ali na Europa dessa fragmentação que existe. Então, tudo por tudo a gente está dividindo ali o território. Nem que não seja de forma oficial, criando um novo país, mas, né, de uma forma de regionalização. Então, a Europa ela é muito marcada na sua geopolítica por essa fragmentação.
E isso vai ser cobrado de vocês sim no ano. Então é importante que vocês observem, ok? Então aqui a gente fala, né, desses pontos aí de fragmentação que são mais observados. Eu quero colocar para vocês aqui, né, a divisão socioeconômica, né, aqui que eu falei para vocês, onde a gente divide em Ocidente, capitalismo, Oriente, socialismo. Basicamente é isso, né? E esses países aqui do Oriente, eles, né, integraram o que a gente chama da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no momento, né, que a gente teve a Guerra Fria. Quando acabou a Guerra Fria, eles também se esfacelaram. Mas é importante que vocês observem, né, essa colocaçãozinha aí para ficar bem clara, que a divisão da Europa ela se dá a partir desses dois pontos. Então, o tempo todo vai ter essa divisão aí reinando, né, e contextualizando. Por isso a gente tem, né, a parte da União Europeia sendo formada mais com esses países aqui. E todos os países que pedem desse lado para poder entrar, dá todo um tumulto, né, dá toda uma questão aqui, ó. Colocando a mesa para vocês aqui a questão da Turquia que eu falava, né? Então, observam o ponto estratégico que ele está e por isso a sua não entrada, né, esse contexto aí todinho. O que eu quero observar para vocês aqui? Bora lá? Nono ano. Aqui a gente vai falar do ponto que eu coloquei para encerrar a aula passada falando. União Europeia versus SEI. Então aqui ele vai dizer da União Soviética, né? A União Soviética do Império, né, Russo a SEI. Professora, o que seria essa SEI? Eu espero que vocês tenham pesquisado, né? Tenham tido a curiosidade de pesquisar. Mas se não, é importante vocês entenderem o quê? Que a formação do Império Russo, né, o império que a gente conhece como o Império dos Czares, né, então a Rússia ela foi durante muito tempo uma Rússia imperial, né, onde o czar que coordenava, né, como imperador aí máximo. Então essa Rússia dos czares ela começa a ser formada a partir do século XIV. Bem antes, lá no século IX, é que a gente começa a formar, né, o território russo. Mas essa Rússia imperial, ela começa a ser formada no século XIV. Então, e vai até o século XX, quando a gente substituiu essa questão imperial na Revolução Russa. Lembra que a gente estudou história? Pronto. Então, isso daqui a gente vai ter uma substituição do Império Russo na Revolução Russa, né, pela a questão de um governo mais socialista. E que depois, né, acontece em 1917, essa Revolução Russa, mas depois, em 1922, a gente tem a formação da União Soviética. O que é a União Soviética? Era justamente o momento onde a gente tinha a circulação, o envolvimento, né, a comungação de 15 países, né, liderado pela Rússia. Então, esses 15 países, né, 15 não, 14, porque a Rússia também estava no meio. Então, 14 países, né, liderados pela Rússia, né, formando os 15, formaram essa união para poder, né, debater aí, né, depois mais para frente. Mas que se ajudavam, porque era mútuo, porque tinha interesses similares. Então, a gente sai do Império, vai para o modelo socialista, lá em 1917, com a Revolução Russa, e depois a gente cria a União Soviética, né, que vai de 1922 até o fim da Guerra Fria. Depois, com o fim da URSS, a gente tem a construção da SEI. O que seria, professora, essa SEI? Vamos observar que a SEI ela seria a Comunidade dos Estados Independentes. Seriam praticamente os mesmos países que pertenciam à SEI. Quando, né, que pertenciam à URSS. Quando acaba, lá em 1991, com o final da Guerra Fria, esses países ficaram meio perdidos. Por quê? Porque já existia o bloco União Europeia, só que eles não poderiam, né, ingressar, porque eles não iam deixar. Então, eles criaram o seu próprio bloco. Então, esse bloco aí, a SEI, né, essa união, seria justamente nono ano para acolher esses países que saíram desse modelo aqui de socialismo. Vamos observar aqui rapidinho, eu já até coloquei para vocês em sala, mas eu vou resolver colocar novamente os governantes da URSS. Aqui a gente começa com Lenin, lá na Revolução Russa, né? A gente tem a ditadura de Stalin, né? Que a gente costuma dizer que era, né? Todos os governos. O que eu quero que vocês observem aqui? Gorbachev, que foi o último líder da URSS. E ele implanta justamente a Glasnost e a Perestroika, que foram as duas reformas que deram início ao fim
da União Soviética, né? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por quê? Porque ele implantou essas medidas com um olhar mais neoliberal, né? De você coisar, de você estar expandindo mais aí. E culminou com um fim justamente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, Gorbachev, ele foi, né? A gente costuma dizer que ele foi basicamente o culpado. Culpado não, já vinha com uma série de falências, mas ele que consolidou esse fim. Ok? Implantando essas duas medidas aqui, eu já comentei com vocês o que é o glasnost e o que é a perestroika. É só para a gente poder relembrar, né? Então, aqui eu coloco a imagem que sintetiza a CEI. A CEI, ela veio substituir a URSS. Então, é uma união desses países, mas todos, professoras, aí, todos não. Observe o mapa aqui. O próximo mapa, né, ele vai colocar justamente isso. Aqui a gente tem os 15 países, né, que formaram a URSS, todos esses países aqui, né, sob o domínio da Rússia. E agora a gente tem um mapazinho, não vou falar todos que a gente já conhece, já estudaram isso, né, só uma revisão. E aqui a gente vai ter os países que formam hoje a CEI. Quem é que fica fora? A República Báltica, né? Ou seja, a Lituânia, né? A Letônia e a Estônia. Eles ficam fora. E a Geórgia também pediu para sair agora, né? Em 2008. Então, recentemente não, já com um bom tempo, eles vinham com esse processo de degradação e pediu para sair. Então, só quem fica fora é esses. Esses aqui nunca fizeram parte. Esse aqui entrou, mas pediu para sair. Então, esses países aqui formam a CEI. Qual é o objetivo da CEI? Vamos observar aqui. A Comunidade dos Estados Independentes, ele é realmente uma união econômica que foi criada justamente com o fim para substituir essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? É importante que a gente entenda aqui, ele foi formado logo após o fim, né, desse modelo aí de união que a gente tinha no final da Guerra Fria. Então, o ponto aqui era justamente a gente criar para a gente não perder esses países. Então a Rússia, né, a Bielorrússia, tiveram essa ideia e começaram a instigar uma reunião, né, propondo a cooperação econômica entre esses estados recém-independentes. Então, o objetivo aí era você propor essa união àqueles estados que se fragmentaram, se tornando países independentes. O que eu quero que vocês observem aqui no próximo slide, turminha? Que aquele detalhe que eu falei para vocês, somente os 3 países das repúblicas bálticas que nunca fizeram parte. E agora a Geórgia que pediu para sair. São os únicos desse momento, né, da URSS que não fazem parte da CEI, né? Então, qual é a ideia principal? Instituir essa cooperação econômica, né, onde todo mundo ganhe, já que a gente não vai ter como eles ingressarem em outros blocos econômicos. Outra questão aqui é que a Rússia ela se torna um grande líder aqui, né? E aí ela vai fazer todo o processo de liderança desse bloco econômico, dessa união, né, que a gente pode dizer uma união aduaneira, e que ela tem realmente grandes dificuldades, né? Porque a Rússia com seu poder de liderança aí acaba, né, gerando muitos conflitos. O livro de vocês vai colocar alguns fatos sobre a CEI, que a gente vai observar agora no próximo slide, que é o quê? A questão dos aspectos naturais. Geralmente, a CEI, né, que ele é comungado como se fosse um bloco econômico, assim como a União Europeia, no ano. E eu quero que você observe o seguinte, ele tem uma natureza agropecuária bem propícia e favorável. Isso acontece de uma forma bem tranquila. Outra questão aqui, e um solo, a agricultura não é tão rica não, né? Porque a gente vai ter algumas dificuldades climáticas, né? Então, eles têm essa dificuldade com a agricultura. Mas tem um solo muito rico em minério, né? Geopolítica dos recursos minerais, o quê? São países que se apoiam muito nessa riqueza mineral e usam isso daí como uma estratégia, né, de se colocar ali no processo da Europa como um todo, né, impondo a sua necessidade ali. Herança industrial vai principalmente para a Rússia, né, a Bielorrússia, o Cazaquistão e a Ucrânia. Esses 4 países, eles têm quase 90% que foi da URSS, da produção que foi feita nesse momento da URSS.
Então, turma, a produção que foi feita com os 15 países sobrou, né? A herança, o que eles produziram, ficou para esses 4 países. Cerca de 80% para a Rússia. Então, a Rússia ela é a grande herdeira desse momento aí. Né? Hidrografia estratégica só tem rios, né, com volume, que serve para escoamento da produção. Então, a questão hidrográfica facilita demais. Né? Diversidade étnica e populacional. Então, gente, aqui são características totalmente diferentes a essa população. Então, uma população bem diversificada. E a questão aqui da qualidade de vida. São países com IDH entre o elevado e o médio. Nenhum muito elevado. Né? Então, aqui são pessoas são países que têm dificuldade com essa questão social. Né? E a estrutura e a organização política muito inspirada no que é a União Europeia. Né? Então, essa inspiração para a criação da CIV justamente o modelo que eles visualizaram ali da União Europeia. Então, há essa inspiração, essa necessidade. Tranquilo? Eu espero que sim. Então, entendemos esse conceito do que é essa CIV. Continuamos aqui, né, falando sobre esses conflitos internos, né, e essa fragmentação, que é muito forte. Só que agora, a partir do viés da Rússia. A Rússia tem aquele território imenso, né, que a gente sabe, e ela tem população russa em outros territórios, inclusive aqui na Ucrânia. E aí, na Crimeia, a região da Ucrânia, que tem uma grande quantidade de russos, ela gera essa questão separatista. Então, há um pedido para a liberação e a Rússia apoia, né, querendo que incorporar o território. Então, a Rússia, ela gera uma zona de muita estabilidade ali na CEI, né, e na Europa como um todo. Por quê? Porque a Rússia, por conta da sua dimensão, ela se impõe muito e ela não faz muita política da boa vizinhança. E acaba gerando vários conflitos, né? Então a gente pode colocar aqui justamente a região da Crimeia como um desses pontos de conflito entre a Rússia e o país, né? E a Moldávia, né? A Moldávia aí também entrando nessa zona de conflitos. Tudo aqui, minha gente, é porque tem povos russos nesses países. E aí eles querem fazer o quê? Processo de independência. E a Rússia podendo, né, diminuir esse movimento, não, dá força, apoia. E aí gera essa disputa com os próprios países, né? Então essa questão aqui da Crimeia e da Moldávia é justamente isso. É esse apoio que a Rússia dá a esses movimentos separatistas. E aí gera um desgaste enorme. Continuando ainda falando, turminha, sobre a questão de fragmentação, eu queria que vocês observassem agora, aqui no último slide, que a gente vai ter a Europa Oriental muito ligada a essa questão da fragmentação, dessa disputa étnico. Então, o que a gente observa? Justamente, né, na Revolução de Veludo, né, na Tchecoslováquia, que, turminha, foi um momento, essa revolução, em que a gente tem essa não aceitação do socialismo. Então, eles começam a disputar interna. E na Primavera da Praga, a gente tem a queda do socialismo na Tchecoslováquia, que era um país socialista, né, que se adequava. Outra fragmentação ali na Europa Oriental é essa saída desse modelo socialista da Tchecoslováquia. Outra questão de fragmentação aqui vai ser a questão da mistura explosiva aqui da Iugoslávia. Essa região da Iugoslávia, ela é socialista, né, fica ali também na parte oriental. E o que acontece no ano? Há uma mistura de povos que gera conflitos gigantescos. Então, a Iugoslávia, ela é um momento ali de estabilidade. Por quê? Porque a gente vai ter no mesmo território sérvios, né, sérvios, croatas, eslovênios e albaneses. Olha essa população tudo junta num território só. Gera uma grande confusão e pedidos de separação o tempo inteiro. Então, o que acontece? Muitos povos com pouco território, gerando essa configuração geopolítica bem intensa ali na região da Europa. Todos os pontos que eu trato aqui estão no livro de vocês, por isso que vocês percebem que é um capítulo mais extenso. Precisa estudar, né? Para poder entender minimamente, aí a gente precisa fazer o quê? Se debruçar e estudar, ok? Eu cobro essa questão principalmente da CEI, desse capítulo. Eu espero sinceramente que a gente tenha, né, feito um bom trabalho aqui em termos de estudo da Europa. Revejam os vídeos falando sobre esse continente, porque é um continente muito, muito, muito importante, ok?
Um beijos, né? Beijos para vocês e até a próxima aula.